Quero falar com vocês hoje sobre eu ainda acredito. Todos nós temos promessas nas quais estamos baseados e sonhos que esperamos que se tornem realidade. É fácil acreditar no começo, mas o que acontece quando nada melhora? Tivemos contratempos, a porta não se abriu, nossa saúde não melhorou. Isso é um teste. Antes que a promessa se cumpra, na maioria das vezes você tem que passar de eu acredito para eu ainda acredito. Eu esperava receber um bom relatório médico, mas não era o que eu pensava. Mas eu ainda acredito que vou melhorar. Tenho orado pelo meu filho há muito tempo. Ele não voltou ao caminho certo, mas eu ainda acredito que ele cumprirá seu destino. A empresa me ignorou para uma promoção, não foi justo, mas eu ainda acredito que o aumento está a caminho. Ainda acreditar significa que você não é movido pelo que não está mudando. Você não se desanima com o tempo que está levando, com contratempos da decepção. Você sabe que Deus ainda está no trono. Ele está direcionando os seus passos. O que Ele prometeu está a caminho. Não deixe que te tirem do que você está acreditando. Quando você for tentado a se desanimar, simplesmente mude de eu acredito para eu ainda acredito. A pandemia desacelerou meu negócio, mas eu ainda acredito que terei um ano abençoado. Lutei contra esse vício por muito tempo. Os pensamentos me dizem que é permanente, mas eu ainda acredito que vou viver livre. Ou não vejo como posso ir para a faculdade, não tenho os fundos, mas eu ainda acredito que Deus vai abrir um caminho. Ainda acredito que a graça está a caminho. Deus está procurando pessoas que digam, eu ainda acredito. Você tinha todo o direito de desistir. A decepção deveria ter te desanimado. O contratempos deveria ter te convencido a abandonar. Você não viu nenhum sinal de mudança, mas você continua acreditando, continua louvando, continua agradecendo a Deus porque está a caminho, continua agindo como se fosse acontecer. Todos os fatos dizem, é impossível, sua atitude é tudo bem, Deus pode fazer o impossível. Na natureza não tem jeito, eu não estou preocupado, Deus é sobrenatural. O relatório médico diz, você não vai melhorar, aprenda a viver com isso. Eu sei que Deus pode fazer o que a medicina não pode fazer. O número dos meus dias, Ele cumprirá. Ou você tentou realizar o sonho, nenhuma porta se abriu, foi recusado por tanto tempo. As pessoas de quem você precisava não estavam lá para te ajudar. Os pensamentos vão te dizer, já é tarde, você está velho demais, isso deveria ter acontecido até agora, isso faz parte do processo. Deus não te deu o sonho e não tem um jeito de cumpri-lo. Ele já levou em conta todos os contratempos, os atrasos, as traições, as portas fechadas. Ele está observando para ver se você ainda acredita. Você vai desistir? Abandonar o sonho porque ele ainda não aconteceu? Vai deixar ir a promessa porque você não viu nada melhorar? Deus não mudou de ideia. Ele não desiste de sonhos. O que Ele prometeu ainda está a caminho. Ele só precisa de uma fé. Eu ainda acredito. Fé que diz, eu vi os obstáculos, a oposição é muito maior, mas eu ainda acredito que podemos conseguir o Compaq Center. Não temos as finanças, não sei como vamos pagar, mas eu ainda acredito que Jeová Jirê, o Senhor que provê, suprirá nossas necessidades. Ou eu ouvi os negativistas, eles dizem que não sou qualificado, que não tenho a experiência, mas eu ainda acredito que posso assumir e pastorear a igreja, eu ainda acredito que posso deixar minha marca. Não deixe que te convençam a desistir dos seus sonhos. Mude para eu ainda acredito.
Eu ainda acredito significa que a decepção não vai te fazer desanimar. A conversa negativa, as pessoas que não acreditam em você, não vão diminuir sua fé. Quanto tempo está demorando? Quem te fez mal? O ambiente em que você foi criado, isso não vai parar o seu destino. Passe no teste. Deus sabe quanto tempo se passou. Ele vê as decepções. Como você orou, fez a coisa certa, mas não melhorou. O seu tempo está chegando. Não é tarde demais. Você não perdeu a oportunidade. As circunstâncias não impediram. O que Deus colocou no seu coração ainda está a caminho. Havia um jovem que cresceu em uma pequena aldeia na África Oriental. Ele amava a escola, adorava aprender. Quando criança, seu sonho era ir para a faculdade, o que era impensável, pois as pessoas lá eram muito pobres. Além disso, estavam sofrendo com uma grande fome, lutando para sobreviver. Seu pai foi morto quando ele tinha 7 anos. Sua mãe morreu quando ele tinha 12. Ele foi morar com sua avó, que adoeceu gravemente, e ele acabou se tornando seu principal cuidador. Ele se levantava às 5 da manhã para estudar por 1 hora. Depois fazia uma caminhada de 1h30 para buscar água para o dia. Depois de preparar o café da manhã para sua avó, ele ia para a pequena escola da aldeia. Todas as probabilidades estavam contra ele. Como ele conseguiria uma educação universitária? Um órfão, morando nas favelas, sem dinheiro, sem ninguém para cuidar dele. Mas esse jovem tinha uma fé. Eu ainda acredito. Apesar de seu ambiente, apesar do que parecia impossível, todas as noites ele orava: Deus, eu quero ir para a faculdade, quero fazer a diferença com a minha vida. Mesmo não vendo como isso pode dar certo, eu ainda acredito que o Senhor pode fazer acontecer. Nesse país, as crianças só iam até o ensino fundamental. Você tinha que pagar pelo ensino médio, apenas 1% podia pagar. Aos 12 anos, uma noite ele teve um sonho. Viu uma casa com um homem dentro, chamado Sr. Stanley, que era de um país estrangeiro. Nesse sonho, o Sr. Stanley o ajudava com sua matrícula. Ele sabia exatamente onde ficava a casa. No dia seguinte, foi até lá. Havia guardas ao redor da casa, e ele disse aos oficiais que estava lá para ver o Sr. Stanley. Eles se surpreenderam que ele soubesse o nome do homem. Intrigado, o Sr. Stanley o deixou entrar. O jovem explicou sua situação, como ele sonhava em continuar aprendendo, mas não tinha os recursos. O Sr. Stanley ficou tão impressionado que disse: eu não só pagarei sua matrícula, como também comprarei todos os seus livros e materiais. Ele se saiu tão bem que os professores o conseguiram um estágio no parlamento. Quando terminou o ensino médio, recebeu uma bolsa integral para ir à faculdade nos Estados Unidos. Agora, ele está de volta ao seu país, fazendo grandes coisas por lá. Quando você tem uma fé, eu ainda acredito, milagres são colocados em movimento. Anjos começam a trabalhar. Favor, cura, conexões divinas. Deus fará com que coisas aconteçam que parecem improváveis, fora do comum. Você está deixando suas circunstâncias te convencerem a desistir do que Deus colocou no seu coração. Você acreditou uma vez, mas teve obstáculos, não deu certo, ninguém te ajudou, agora você parou de acreditar.
Deus ainda quer que isso se cumpra, mas você precisa estar de acordo com Ele. Diga: Deus, eu ainda acredito que isso pode acontecer. Eu ainda acredito que posso ter um filho. Eu ainda acredito que minha família pode ser restaurada. Eu ainda acredito que posso viver saudável e completo. Eu ainda acredito que posso começar meu negócio, escrever meu livro, quitar minha casa. Bem, Miguel Fernandes, eu tentei e não deu certo. Isso faz parte do processo. Isso não significa que não vai acontecer. Esses são testes que você precisa passar. Deus não teria permitido a dificuldade, o atraso, a decepção, se fosse para parar o seu propósito. Você precisa ter a mente firme de que vai acreditar até ver a promessa se cumprir. Foi isso que Abraão fez. Deus deu-lhe a promessa de que sua esposa Sara teria um filho, mas eles eram muito velhos. Abraão estava na casa dos 80 e Sara já tinha passado pela menopausa, era estéril, nunca teve filhos. Se Deus tivesse dado essa promessa a ela quando ela tinha 20 ou 30 anos, faria sentido. Ela poderia acreditar nisso, mas não agora. Ela estava muito além da idade de ter filhos. Às vezes, Deus coloca promessas em nossos corações que parecem tardias. Acreditaríamos se acontecesse mais cedo, mas agora não vemos como. Muitas vezes Deus faz as coisas fora do tempo normal. Ele tem bênçãos não programadas. Não vimos isso chegando. Achávamos que perdemos a chance, que aquela estação havia acabado. Você não sabe o que Deus está planejando. Ele vai fazer algumas coisas fora de estação, quando normalmente não acontece. Você não estava na linha de frente, mas de repente você é promovido. O relatório médico diz que é tarde demais. De repente sua saúde muda. Ou você desistiu daquele sonho, de repente a porta se abre. Eu posso imaginar que quando Abraão ouviu a promessa pela primeira vez, ele ficou animado, parecia improvável, mas a fé se levantou em seu coração. Ele disse: Deus, eu acredito que o Senhor me dará um filho. Mas alguns meses se passaram e nada aconteceu. Passaram-se alguns anos e nada. Agora, os pensamentos de dúvida começaram a sussurrar. Você tem certeza de que Deus disse que você vai ter um filho? Não acha que já teria acontecido até agora? Como isso é até possível? Olha a sua idade. Mas anos passaram e Sara começou a ficar frustrada. Ela disse a Abraão para dormir com a sua serva. Ela pensou: se eu não posso ter um filho, pelo menos essa serva terá um, e contaremos isso como nosso filho. Eles tiveram um filho, mas não era o filho prometido. Você não precisa ajudar a Deus, tentar manipular as coisas, forçar portas a se abrirem, convencer pessoas a estarem do seu lado. Deixe Deus fazer do jeito dele. Não tenha pressa. Você precisa ser maduro o suficiente para acreditar que a promessa está a caminho e não ficar frustrado enquanto espera. É pela fé e paciência que herdamos as promessas. O tempo de Deus é o melhor tempo. Anos se passaram, ainda sem filho, sem sinais de que aconteceria, e eles dois ficando mais velhos. Abraão estava em um ponto crítico. Ele tinha várias razões para se desanimar e desistir da promessa. Mas as Escrituras dizem, Romanos capítulo 4, versículos 8, contra toda a esperança, ele esperou com fé. Ele chegou a um ponto onde passou de eu acredito para eu ainda acredito. Estou quase com 100 anos. Cometemos erros,
tivemos decepções, mas eu ainda acredito no que Deus prometeu. Eu posso ouvir as pessoas rindo. Ah, Abraão, você é um homem velho, está perdendo o seu tempo, não pode ter um filho. Abraão disse: não, obrigado, eu sei que meu Deus é fiel. Não vou deixar o tempo me convencer do contrário. As decepções, as pessoas que não me ajudaram, a conversa negativa, eu ainda acredito que meu filho está a caminho. Ele teve a mente firme, apesar de todas as circunstâncias negativas. Ele escolheu ter a fé. Eu ainda acredito. Quando Sara tinha 99 anos, contra todas as probabilidades, ela concebeu e deu à luz um filho, a quem chamaram de Isaque. O nome Isaque significa riso. Quando você faz como Abraão e ainda acredita, você vai receber algumas bênçãos que te farão rir. Deus vai fazer coisas que te surpreendem. Abrirá portas que você nunca imaginou que se abririam. Mudará situações que pareciam permanentes, onde você ficará tão maravilhado, tão em assombro, que estará cheio de alegria. E tudo o que você poderá fazer é dizer: olha a bondade de Deus. Agora, talvez o que você está acreditando demore mais do que imaginou. Você não vê como pode acontecer, os pensamentos sussurram, você está perdendo o seu tempo, isso nunca vai dar certo. Em vez de passar de eu acredito para eu desisti, eu me desanimei, nada estava acontecendo, eu tive contratempos. Faça como Abraão e passe de eu acredito para eu ainda acredito. As probabilidades estão contra mim, mas eu ainda acredito que posso realizar meus sonhos. Eu estou com essa doença há muito tempo, mas eu ainda acredito que vou me curar. Fui criado em um ambiente disfuncional, em um ambiente difícil, mas eu ainda acredito que posso viver uma vida abundante e vitoriosa. Eu ainda acredito que posso romper com as limitações do passado. Eu ainda acredito que posso estabelecer um novo padrão. Antes de ver a promessa, a cura, o sonho, você vai ter um motivo para parar de acreditar. Eu estava indo atrás do meu sonho, mas essas pessoas se afastaram, não cumpriram sua palavra. Isso é um teste. Você vai desistir ou vai dizer: não foi justo, me fizeram mal, mas Deus é o meu vingador. Eles não pararam o meu propósito. O que era para meu mal, Deus está transformando para o meu bem. Eu ainda acredito. Tentávamos ter um filho, Miguel Fernandes, mas os especialistas dizem que não tem jeito. Fizemos os tratamentos, não há mais nada que possamos fazer. Você está num ponto crítico. Vai se acomodar e pensar: não era para ser. Ou vai dizer: Deus, eu sei que o Senhor é o doador de todas as coisas boas. O Senhor tem a última palavra. Eu não vejo caminho, mas sei que o Senhor ainda tem um caminho. Eu ainda acredito. Um amigo meu queria começar um negócio. Ele sabia que Deus colocou aquele sonho no coração dele e fez uma grande pesquisa, elaborou um plano de negócios muito impressionante. Ele precisava de financiamento, foi ao banco onde já tinha feito projetos antes, conhecia todas as pessoas. Eles analisaram o plano e o recusaram, não achavam que seria um negócio bem-sucedido. Ele ficou desapontado, mas foi a outro banco e aconteceu a mesma coisa. Ele foi recusado de novo, outra vez e outra. Os pensamentos estavam dizendo: aceite isso, não vai dar certo. Todos os especialistas dizem que não vai funcionar. Ele poderia ter se desanimado e desistido,
Mas toda vez que saía de um banco, sua atitude era: eles podem ter dito não, mas eu sei que Deus diz sim. Eu ainda acredito. 31 bancos disseram: não é uma boa ideia. Desista do seu sonho, deixe isso para lá. Ele disse: não, obrigado, eu ainda acredito. O banco número 32 disse: isso parece uma ótima ideia. Eles deram a ele o empréstimo. Hoje, ele está abençoado além de seus maiores sonhos. Seu negócio cresceu e se expandiu para diferentes estados. Se você quer ver a plenitude do que Deus tem para você, você precisa aprender esse princípio de passar de eu acredito para eu ainda acredito. Haverá pessoas que tentarão te convencer a desistir da sua promessa. Elas não podem ver o que Deus colocou no seu coração. Não espere que todos estejam ao seu lado. Às vezes, são nossos próprios pensamentos que nos dizem: não vai acontecer, como isso nunca vai dar certo. Ignorar tudo isso. Não dê espaço para dúvida. Mantenha sua mente cheia de fé, cheia de esperança. As Escrituras dizem, Marcos capítulo 6, versículo 5, Jesus não pôde fazer milagres em sua cidade natal por causa da incredulidade deles. A dúvida vai te afastar do seu destino. Está acontecendo uma batalha em nossa mente. Pensamentos sussurrando: você não vai melhorar, nunca vai encontrar a pessoa certa, você não vai passar naquela matéria na faculdade. Se você ficar preso nesses pensamentos, vai acabar se convencendo de desistir do que está acreditando. Eu estava andando de bicicleta recentemente e estava um dia lindo. Estava aproveitando o passeio. Senti meu celular vibrando no bolso. Peguei. Era uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Ela dizia: mensagem urgente. Seu celular foi comprometido. Todos os dados estão prestes a ser perdidos. Clique aqui para salvá-los. Eu sabia que era um golpe. Se você clicar, eles pegam suas informações. Não dei atenção e voltei para o passeio. Cerca de 5 minutos depois, outra mensagem. Dessa vez, a palavra urgente estava piscando. O tempo é essencial. Você precisa responder agora. Parecia tão oficial, tão alarmante, pensei: isso é real? Liguei para o meu escritório e disseram: não abra, é golpe. Fiquei mais tranquilo e voltei para a bicicleta. 5 minutos depois, outra mensagem. Dessa vez, havia uma contagem regressiva: 59, 58, 57. Seu celular vai se desintegrar. O mundo vai acabar se você não clicar agora. Todos esses avisos alarmantes, eles são tão bons em ser assustadores, jogando com os medos e colocando tanta urgência que você pensa que precisa clicar. O objetivo deles é te fazer cair na armadilha. Eles sabem que, se você clicar, eles terão suas informações e poderão fazer o que quiserem. Isso é mais ou menos como a dúvida funciona. Pensamentos negativos, desanimadores, alarmantes vêm à nossa mente. Você não vai conseguir realizar seu sonho, não tem talento. Esse problema nunca vai se resolver. Você já tem ele há tanto tempo. Sua saúde não vai melhorar. Se você clicar nele, por assim dizer, se começar a se fixar nisso, bem, talvez eu não vá melhorar. Esses problemas são grandes. Não vejo como vai dar certo. Logo isso vai contaminar sua mente. Você vai se tornar negativo, desanimado, desistindo dos seus sonhos. Não caia na armadilha. É um golpe.
São mentiras que tentam te enganar e desviar você do seu propósito para te impedir de ver as coisas incríveis que Deus tem para você. Você não pode impedir que os pensamentos negativos venham, mas não precisa clicar neles. Não precisa se fixar neles. Enquanto você espera por uma promessa, o inimigo vai trabalhar em tempo integral. Já deveria ter acontecido até agora. Olha tudo que você passou. Não crie esperanças, Abraão. Você deve ter entendido errado o que Deus disse. Você já tem 100 anos. Faça um favor a si mesmo. Ignore isso. Não dê atenção. Quando as mentiras vierem, diga: não, obrigado, eu ainda acredito. Mas as probabilidades estão contra você. Sim, mas eu ainda acredito. Já se passou tanto tempo. Você deveria estar preocupado. Isso não vai dar certo. Não clique nisso. Isso é spam, é lixo. Mantenha sua mente cheia de fé. Deus está no trono. Ele está guiando os seus passos. Ele planejou seus dias para o bem. O que ele começou, ele vai terminar. Você pode dizer como Davi: embora eu esteja cercado de problemas, não temerei, pois o Senhor é minha luz e minha salvação. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Limpe toda a negatividade. Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Sim, vamos passar por decepções, coisas que não entendemos. Pode demorar mais do que pensamos, mas isso não significa que não vai acontecer. Eu conversei com uma mulher que foi diagnosticada com câncer no sistema nervoso central. O prognóstico não era nada bom. Sem tratamento, ela teria apenas alguns meses de vida. Com tratamento, talvez alguns anos no máximo. Ela perdeu toda a capacidade de funcionar. Não conseguia engolir. Precisava de cuidados constantes. Todos os fatos diziam que ela estava acabada. Era uma questão de tempo. Mas essa mulher tinha fé. Eu ainda acredito. Apesar de como as coisas pareciam no natural, nos pensamentos dela ao longo do dia, Deus está restaurando minha saúde. Nada pode me tirar das suas mãos. Eu vou viver e não morrer. Ela não estava negando os fatos. Ela simplesmente escolheu acreditar no que Deus disse sobre ela. Ela fez o tratamento. Após 6 sessões, foi declarada livre do câncer. O médico dela disse: em 25 anos de prática, ele nunca viu ninguém se recuperar como ela. O que você está enfrentando não é difícil demais para o nosso Deus. Nenhum problema ele não pode reverter, nenhum sonho ele não pode fazer acontecer. A Escritura diz: Abraão teve uma fé inabalável, o que significa que você não vai ser convencido a desistir do que Deus colocou no seu coração. Você não é movido pelo que não está acontecendo, pelo tempo que está demorando, pelos contratempos. Você tem a mente firme, acredita que Deus está no controle e que o que Ele prometeu se cumprirá. Nenhuma pessoa pode impedir isso. Nenhuma má sorte, nenhum atraso, nenhuma doença. Todas as forças das trevas não podem te impedir de alcançar o seu destino. Quando você não apenas acredita, mas dá um passo além e ainda acredita apesar do relatório médico, apesar da reviravolta ruim, apesar de quão impossível isso parece, então você verá Deus fazer coisas incomuns e extraordinárias. Ele vai te levar onde você não pode ir sozinho.
É muito poderoso quando você tem fé. Eu ainda acredito. Essa doença pode parecer permanente, mas eu ainda acredito que Deus pode reverter isso. Perdi um ente querido. Eu deveria estar amargurado, mas eu ainda acredito que há beleza nesse processo. Tive algumas reviravoltas ruins, decepções, mas eu ainda acredito que meus últimos dias serão melhores que meus primeiros dias. Eu ainda acredito que os planos de Deus para mim são para o bem. No livro de Números, capítulo 13, Moisés enviou 12 homens para espionar a terra prometida. Deus havia libertado os israelitas da escravidão, aberto o Mar Vermelho, os levou com segurança pelo deserto e agora estavam acampados ao lado da terra prometida. Após 40 dias, 10 dos espias voltaram e disseram: Moisés, a terra é linda, é como nada que já vimos, mas há gigantes na terra. As pessoas são enormes, nunca vamos vencê-los. Até aquele momento, eles acreditavam, estavam empolgados, sabiam que aquele era o sonho deles se tornando realidade. Mas quando viram os obstáculos, o tamanho das pessoas, ao invés de fazer a escolha que estou pedindo para fazermos, nós ainda acreditamos. Eles se desanimaram, desistiram do sonho. Esse relatório negativo se espalhou por todo o acampamento. Logo, todos os 2 milhões de pessoas estavam com medo, reclamando. Eles deram a volta e voltaram para o deserto. Nunca entraram na terra prometida. Eles acabaram vagando por 40 anos no deserto e nunca chegaram à terra prometida. Antes de ver seus sonhos se cumprirem, antes de ver a cura, a promoção, a restauração, não se surpreenda se você encontrar gigantes na sua terra, obstáculos, decepções, contratempos que parecem grandes demais. Como você poderia derrotar a doença? O relatório piorou. Como poderia realizar o sonho? Perdeu seu cliente principal. Pensou que aquela pessoa era certa, mas não deu certo? Isso é um teste. Você vai fazer como eles, se desanimar e se acomodar onde está? Ou vai ter fé? Eu ainda acredito. Você precisa dizer, como o apóstolo Paulo: nada disso me move. Deus não te trouxe até aqui para não te levar até lá. Ele está no controle. O que você está enfrentando pode ser maior do que você, mas não é maior do que o nosso Deus. Maior é aquele que está em você do que aquele que está contra você. Este não é o momento de desistir, dar meia volta e começar a reclamar. Este é o momento de mostrar a Deus do que você é feito. Sim, parece impossível, eu não vi isso chegando, não sei como isso pode dar certo, mas Deus, eu ainda acredito que o Senhor está no trono, o Senhor faz rios no deserto, o Senhor ressuscita o que parece estar morto, o Senhor me cerca com favor, o Senhor estando comigo é mais do que o mundo contra mim. Não tenha medo da oposição, isso é um sinal de que você está perto da sua vitória. Sempre haverá gigantes na sua terra prometida, sempre haverá alguma razão para recuar. Não caia nessa armadilha. Diante do gigante, ouse dizer: eu ainda acredito. O relatório médico não melhorou. Eu ainda acredito. O seu familiar piorou. Eu ainda acredito. Faça a sua parte e Deus vai derrubar os gigantes. Ele vai cuidar do que está tentando te parar. Os outros 2 espias, Josué e Calebe, viram os mesmos gigantes, os mesmos obstáculos, mas eles tinham fé. Eu ainda acredito. Eles disseram: sim, Moisés,
Os gigantes são grandes. Sim, são poderosos, mas somos mais do que capazes. Vamos entrar imediatamente e tomar a terra. Desses 2 milhões de pessoas, eles foram os únicos 2 que realmente entraram na terra prometida. Isso nos mostra, quando você tem fé, eu ainda acredito, você é a exceção. A maioria das pessoas vai se desanimar. A maioria vai parar de acreditar ao ver os gigantes. 10 espias tinham fé e desistiram. 2 tinham fé e continuaram acreditando. Meu desafio é: não seja parte dos 80%, seja parte dos 20%, seja a exceção. É fácil ser convencido a desistir dos seus sonhos. É fácil se concentrar no negativo. O quão grande é o obstáculo, como nunca vai dar certo. Os duvidadores estão por toda parte. Se você quer ver a plenitude do seu destino, você tem que ser como Josué, ser como Caleb. Você não nega os fatos, mas não é movido pelos fatos. Diante dos gigantes, declare: eu ainda acredito. Se você fizer isso, eu acredito e declaro, você vai entrar na sua terra prometida. O que Deus colocou no seu coração está a caminho. Os sonhos estão se cumprindo. Os problemas estão se virando. A cura está vindo. Favor, restauração, reviravoltas, novos níveis do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebe isso, pode dizer amém, amém.